Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 20 de janeiro, segunda-feira da segunda semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa e o pano velho, e o rasgão fica ainda maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, hoje já segunda-feira da segunda semana do tempo comum. Agradecemos a Deus por mais essa semana que passou e agradecemos por Ele permitir viver mais uma semana, iniciar mais uma semana de trabalho, de caminhada, enfim, da nossa vida normal. Agradecemos a Deus por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por essa palavra em nossos corações. Nos mostra a continuação, a caminhada de Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus anuncia o momento do banquete nupcial messiânico e do vinho novo. Por isso, primordialmente, é essencial no jejum. O jejum era uma prática religiosa comum naquele tempo. Os fariseus e os discípulos de João Batista seguiam esta prática. Os de Jesus, não. O Senhor é questionado sobre isso. Por que uns fazem jejum e o outro não? E Jesus os explica. Em sua resposta, ele retifica que naquele momento não era oportuno jejuar, pois o noivo está com eles. Como mostra também na nossa caminhada, no nosso dia a dia, é importante fazer o jejum. É necessário que façamos o jejum, mas tem o momento certo, o momento propício para isso. O anúncio das núpcias do esposo, Jesus Cristo, Filho de Deus, com a esposa Israel. Todos os convidados devem se alegrar e festejar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então, eles jejuarão. Aí chegam, é claro que o Senhor está falando em parábolas para cada um de nós, que nós possamos, queridos e amados irmãos, no momento oportuno, quando o noivo será tirado do meio de nós, aí sim jejuaremos. É o momento da
da ressurreição e da ascensão de Jesus ao céu. Quando a expressão vinho novo em odres novos, o espírito cristão inaugurado por Jesus é prolongado por seus discípulos. Necessita sempre de prática, estruturas e instruções novas. Devemos dar continuidade a esse projeto. Devemos dar continuidade àquilo que Jesus iniciou. Mas é necessário que tenhamos novas estruturas, novas práticas, novos ensinamentos. A vida continua e ela continua em nossas mãos depois de Jesus. A prática é nossa, no dia a dia é nosso. Portanto, queridos e amados irmãos, que nós possamos ter consciência em nossos corações sobre a missão que Jesus colocou em nossas mãos. Que Deus nos abençoe e nos dê sempre perseverança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.